nossas graças para Ele. Te peço mesmo, Senhor Jesus, que se faça presente na vida destes filhos, que Ele possa ser inspirados pela ação do Espírito, possa ser boca de Deus para nós, que os ouvidos deles possam estar atentos a tudo que o Senhor irá falar através da vida deles e transbordar em nós, né? Ser este canal para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado do Espírito Santo, pelo poder do eterno Pai de Deus, sobre anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos, com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e livrar-nos. pedimos aqui a presença dos santos anjos de Deus, liderados pelo general São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. podem se sentar. Como que está sendo o retiro, hein, pessoal, até agora, hein? Vocês tiveram agora um contato com o amor do Pai. E nós vamos dar continuidade no nosso itinerário, que também vai demonstrar a expressão do amor do Pai pela a doação do seu próprio Filho Jesus Cristo para a salvação e remissão dos nossos pecados. O tema dessa palestra é pecado e salvação. E antes da Sônia fazer a introdução, nós iremos nos apresentar. Eu me chamo Felipe, eu sou professor de História e Filosofia, também sou catequista. Quem aqui é catecúmeno, levanta a mão. Quem aqui vai fazer o crisma? Levante a mão. Nossos alunos, sejam bem-vindos, estão fazendo o seu retiro de crisma aqui no Ruá. Eu sou casado há mais de 2 anos com a minha esposa, que está ali fora, Aparecida, aquela moça bonita de verde. E meu filho está ali com ela, o José Paulo. Dá para levantar o José aí para o povo ver? Isso aí é a nossa herança, nosso neném, de 1 ano e 3 meses vai fazer. E sou pregador e sou filho dessa mulher que vai nos falar agora, se apresentando. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Sônia, todo mundo já sabe, né? Quem me conhece. Eu sou missionária de aliança aqui na comunidade há uns 14 anos já. Eu atuo bastante também na área da catequese, na evangelização, né? E eu sou casada, né? Com o pai dele. Então nós temos 6 filhos, 7 netos, contando com o José. E meu marido, ele não atua muito porque ele trabalha para eu poder evangelizar, né? Então ele me ajuda assim na parte que ele pode, vai com o carro para cá, me leva para lá, me leva para cá, e aí a gente vai fazendo uma dupla, né? Agora mesmo eu estou falando, ele está trabalhando, sempre rezo por ele, para ele poder me dar o apoio que eu preciso, que se não fosse ele eu não poderia fazer todas as coisas que eu consigo. Então, é bonito a gente falar mãe e filho, é bonito, né? Mas dá trabalho, não dá? Quem é pai e mãe aqui? Nós. E a gente pode agora sentir um pouquinho do amor do pai. Quem não é pai e mãe é filho e sabe, né? O quanto que é importante a presença do pai, é importante o amor do pai. Nós temos um pai maravilhoso que nos ama com amor infinito. Só que pessoas levantam, né? Falam assim, há controvérsias. Por que esse amor de pai, esse pai tão maravilhoso, né? Por que deixa a gente sofrer? Por que
Ele deixa a gente ficar sem o nosso pai terrestre? Por que Ele deixa a gente ficar sem a nossa mãe? Por que Ele deixa acontecer doenças, cânceres? Né? Por que Ele deixa fome no mundo, guerras? Esse Deus, né? A serpente vai nos dizer, esse Deus não é tão bonzinho não. Ele está enganando vocês. Mas a gente veio aqui hoje falar uma coisa, né? Que isso não é verdade, graças a Deus. Nosso amor, nosso Deus é um Deus de amor. E eu queria perguntar, ô Felipe, você poderia explicar para nós por que é que acontece tantas coisas ruins? Será que o nosso Deus não nos ama de verdade? Meu momento professor. Gente, sou professor de filosofia. E quando eu estudei filosofia aqui atrás, ó, na Unify, tinha uma disciplina que se chamava Teodiceia. Teodiceia, que nome estranho. É uma disciplina que estuda o problema do mal. Existe o mal no mundo, não existe? Não existe pessoas ruins? Não existe coisas ruins? E quantas vezes nós somos ruins também, né? Não em todos os momentos, mas a gente tem lá nossos dias, né? Bom, porque se Deus é bom, a pergunta da Teodiceia vai dizer, se Deus é amor, por que existe o mal? Por que existe o ódio? Não sei quando vocês estavam subindo aqui, vocês viram a estátua de um bispo subindo a escada aqui? O nome daquele bispo, a gente vai falar dele mais tarde, chama-se Agostinho. Mas, conhecidos por nós por Santo Agostinho, e ele pensou esse problema do mal, e ele vai nos dizer, quem tem caneta, tome nota. Abro aspas para Santo Agostinho, e ele diz o seguinte: o mal é privação do bem. Fecha aspas. Ou seja, repetindo, o mal é privação do bem. Ou seja, quando não existe o bem, abre-se espaço para o quê? Mal. Mas quando Deus criou o mundo, Ele não criou o mundo assim. Não existia a privação do bem quando Deus criou todas as coisas. Então você pode estar abrindo sua Bíblia em Gênesis 3. Enquanto vocês vão achando aí Gênesis 3, eu vou fazendo um resumo do 1 e o 2. Deus, um dia, decidiu por os seus desígnios misteriosos, que Deus ele é eterno. Vocês sabem o que é uma coisa eterna? É uma coisa que não tem começo, nem meio, nem fim. Deus não tem um início. Deus ele é eterno. O que significa? Que ele nunca foi criado. E porque ele nunca foi criado, um dia ele decidiu criar, porque quando eu morrer, eu vou perguntar para ele. Sabe por quê? Porque os desígnios de Deus são inacessíveis à nossa razão. Mas Deus quis nos criar. E como Ele nos criou, a gente retorna à primeira palestra, Ele nos criou porque Ele nos ama. Pensa numa coisa, criou o céu, a terra e todas as coisas. Deus precisava disso? Deus precisava da nossa criação para aumentar a sua glória? Não precisávamos. Ou seja, Santo Tomás de Aquino vai dizer que nós existimos na ordem da contingência. Lá vem com essas palavras difíceis. O que significa? Que existe, Deus ele é necessário. Ou seja, Ele precisa existir. Ele é. Necessariamente não poderia, as coisas não poderiam ser se não tivesse Deus. Agora nós não precisaríamos existir, porém existirmos. E só dá para dizer uma coisa sobre a criação de Deus. Nós existimos, isso tudo aqui existe porque Ele nos ama. Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, transbordou em amor e criou todas as coisas. E Ele criou o mundo. E Ele criou o mundo em 6 dias. Descansou no 7º. Ele olhou o mundo, a ordem, e Ele fez a obra-prima da criação, a cereja do bolo, que foi criar o homem do barro.
E quando Deus cria o homem do barro, Ele diz: agora sim, minha imagem e minha semelhança. E Ele, primeiro homem, Adão, Ele deu uma missão. Dê nome a toda essa animaiada que está aí. Aí Adão chegou assim: esse aqui é o leão, esse aqui vai se chamar boi, esse aqui vai se chamar cabra, isso aqui é o burro. Ele vai nomeando a criação, vai dando nome às coisas. E Adão, ele percebe uma coisa. Ele percebe que todos os animais tinham um companheiro, uma companheira para si. O boi tinha a vaca, o cachorro tinha a cadela, o cavalo tinha a égua. E assim ele olhava para si mesmo e dizia: e eu tenho quem? Adão se sentiu sozinho e pediu para Deus uma companheira, e Deus faz Adão adormecer, e da sua costela cria Eva, a mulher. Sendo assim, Adão, quando acorda, ele fala: ô formosura, agora sim, osso do meu osso, carne da minha carne, agora vai. E Deus estava feliz. E assim era a criação de Deus no início, não existia mal. Adão e Eva andavam nus, e eles não sentiam malícia um por outro. E assim era a ordem de Deus, e Deus falou: crescei e multiplicai-vos. E um dia, Deus deu a oportunidade, permitiu que a serpente adentrasse no jardim. Quem é a serpente? Satanás. E quando a serpente adentra no jardim, começa a falar com Eva, mas antes um detalhe. Deus falou: tudo isso aqui é para vocês, mas tem uma árvore, tem várias árvores de coco, tem coqueiro, tem até árvore de jaca, cuidado que sair na cabeça você morre, né? Tem muitas árvores aqui, você pode comer de todos os frutos, menos essa aqui. Essa aqui não pode, porque essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uau! Então o ser humano, ele não tinha um mal no seu coração, mas Deus criou o ser humano com o livre arbítrio. Sabe por que Deus nos criou livres? Porque Deus, ele não quer que ninguém ame Ele de forma obrigatória. Deus, ele não vai chegar assim na pessoa e falar: você tem que me amar porque eu quero. Não. Deus, ele, como um bom pai, ele vai conquistar os seus filhos com o amor. Mas, assim como tem mães que amam seus filhos, depois que aquele cara barbudo cresce, vira as costas para você, imagina nós em relação a Deus, que é nosso pai. Então, a serpente chegou e foi ter um diálogo com Eva. Eu vou ler isso aqui na palavra para vocês, em Gênesis 3. Atente-se. Quem trouxe a palavra? A culpa original. Vou ler até o versículo 7. Amém ou misericórdia? Amém. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: verdade que Deus os proibiu de comer o fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não vos comereis dele, nem os tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, e de agrado aspecto, e muito apropriado para a via inteligência, tomou dele e comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Vamos pegar a nossa Bíblia e abrir em Romanos 5:12. Pessoal, Romanos 5:12.
versículo 12. Pode ler. Leia até o 14. Na Ave Maria 1554. E depois dessa passagem a gente vai ler mais uma, tá bom? Amém? Por isso, como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, a qual é uma figura do que havia de vir. E mais uma passagem, João 8:34. São João. Evangelho de João 8, versículo 34. Isso aí é uma surra de Bíblia. Vamos lá. Vocês vão sair daqui hoje versados na palavra de Deus. Evangelho de São João é no 1398, porque eu não conseguiu na Ave. Diz assim: responderam-lhe eles: tu nasceste todo em pecado, e nos ensinas? E expulsaram-no. Bom, na primeira passagem vai dizer como que a serpente levou Eva no lero, né? Bom, Eva falou: não posso comer desse fruto, Deus me proíbe. Aí a serpente falou: deixa de ser besta. Deus não quer que vocês saibam das coisas. Sabe o que vai acontecer? Se vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês vão saber de tudo. E assim vocês serão como deuses. Essa foi a mentira que Satanás contou para Eva. E qual que era a mentira? Deus, ele não quer que vocês sejam como ele. Se você comer da árvore do bem e do mal, você vai ser semelhante a Deus. O pecado, o primeiro ensinamento de um pecado, toda vez que nós pecamos, nós queremos ser inconscientemente ou até conscientemente igual a Deus. Porque se Deus diz não pode e nós falamos pode, nós estamos nos igualando a Deus, tentando, né? Porque nunca seremos. Mas sabe qual foi a desgraça? Que Eva comeu do fruto, levou para o seu marido, falou toda a primeira fake news da história, né, para Adão. Ele comeu do fruto também. E a primeira coisa que aconteceu, eles descobriram que eles estavam nus. E começaram a tecer roupas de folhas bananeiras, né? E Deus desceu do jardim, porque Deus ia visitar a sua criação todo dia. Adão, Eva, cadê vocês? Porque vocês estão escondidos aí. Senhor, é que a gente viu que estava pelado e a gente ficou com vergonha. E quem disse para vocês que vocês estavam pelados? Vocês por acaso comeram da árvore do bem e do mal? Aí Adão já falou assim: foi a mulher. Aí a mulher: por que você fez isso? Não, foi a serpente. Foi a serpente. Aí Deus falou assim: amaldiçoou a serpente, né? E deu uma profecia muito significativa para nós, que a mulher pisará a cabeça da serpente. Mas essa mulher não pode ser a Eva, porque a Eva está toda em desgraça, né? Quem vai ser a mulher que vai pisar a cabeça da serpente?
E assim a gente vai para a segunda passagem. Por um só homem entrou o pecado do mundo, e por um só homem veio a redenção. Não é isso que diz em Romanos, que a gente acabou de ler? Porque todos pecamos. O que significa isso? E os fariseus no Evangelho de João vão falar para Jesus Cristo de forma errada. Mas por que você, Jesus, está nos falando todas as coisas? Você nasceu em pecado como todos nós. É claro que Jesus não nasceu em pecado. Mas os fariseus, eles estavam na ignorância, vendo Jesus apenas como um homem. Mas é este Jesus que Deus vai enviar por nós para reparar o dano causado por Adão. E qual que é o dano causado por Adão? Antes nós não morreríamos, e agora morreremos. Por que as pessoas morrem e ficam doentes? Por que existe mal no mundo? Por causa da transgressão de Adão e de Eva. Mas a esperança é, que a Sônia vai começar a falar agora, que para nos salvar desse destino de morte, e morte eu não estou falando aqui de morte física, eu estou falando da morte eterna, eu estou falando do inferno. Quando Jesus ele morre na cruz por nós, nós veremos, Deus vai nos livrar da morte com M maiúsculo, que é a morte da condenação eterna. E o que nos afasta do céu justamente era o pecado. E por esse pecado que todos nós nascemos, que é o pecado original, o pecado que trouxe morte ao gênero humano, então até diz, até aqueles que não pecaram sofrem dessa penalidade, porque o pecado original, ele é um pecado que nós herdamos por causa do nosso gênero humano, ou seja, todos os filhos de Adão e Eva para frente iriam herdar essa marca, essa mancha, que é apagada pelo santo batismo. Mas a tendência a continuar pecando continua. Ou os confessionários estão fechados. É aí que eu quero entrar. Quando nós caímos, ou quando a gente é criança, a gente cai, bate o joelho no chão e causa aquela feridinha, né? E arde, e a gente corre para a mamãe. Mamãe, dá remédio, né? E aí, a nossa mãe, nossa avó, vai lá, dá um remedinho, põe um curativo no seu joelhinho, né? E aquela ferida, né, começa a curar. Daí a pouco a gente nem lembra mais que tem ferida, não é? E aí você vê que a sua mãe cuidou com tanto carinho da sua ferida, e aquele carinho foi tão grande, aquele amor foi tão grande que a sua ferida curou rapidamente. Depois, no outro dia, você nem lembra. E assim o pecado, a transgressão, a desobediência a Deus, isso causa em nós a perca da nossa salvação. A gente perde a graça santificante. Todo pecado tem que ser reparado, todo pecado tem que ser confessado, todo pecado tem que ser lavado no sangue de Jesus, todo pecado tem que ser redimido, tem que ser arrependido, porque senão a nossa salvação corre perigo. Não existe meio arrependimento, existe arrependimento completo. Não existe mais ou menos. Para Deus tem que ser tudo. Deus quer o nosso tudo. E Ele fez tudo. Ele deu a última gota de sangue para nos salvar. E Ele fez esse plano de amor. Imagina lá na Santíssima Trindade o que aconteceu. Eles pecaram, eles desobedeceram. O que vamos fazer, filho? O que vamos fazer, pai? E aí o Espírito Santo explica para a gente o que vamos fazer. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele já tinha no coração um plano de amor. Esse plano ia custar caro. Esse plano iria doer muito. Esse plano iria machucar o próprio Senhor. Mas Ele precisava, por amor de nós, que não reconhecemos o seu amor, por amor de nós, Ele fez acontecer esse plano de salvação. Pessoal, no Antigo Testamento, os seres humanos já estavam entendendo uma coisa. Principalmente o povo de Deus, que foi escolhido por Deus, o povo de Israel.
No Antigo Testamento, Deus dirige a palavra ao povo de Israel para que desse povo prepare a vinda da vinda do Messias, certo? E Deus, ele queria, através da lei do Antigo Testamento, preparar um povo bem disposto para receber a salvação. Então Deus começou a criar, Deus criou e inseriu no coração do homem e revelou a Moisés os 10 mandamentos. E também não só os 10 mandamentos, mas também as reparações dos pecados. Se vocês forem, não precisa abrir, mas se vocês forem ler o livro de Levítico, lá fala como que é a reparação dos pecados. A reparação dos pecados funciona assim: se você cometer um pecado de roubo, você tem que sacrificar a Deus 2 ovelhas. Exemplo, não estou falando que está escrito isso, estou dando exemplo. Se você cometer um pecado de assassinato, você tem que sacrificar 10 bois. E além de reparar monetariamente a família da vítima. Se você cometeu vários pecados, leves ou graves, você tem que oferecer um sacrifício de um animal, tem que derramar-se sangue. E também na Páscoa os judeus iam oferecer os sacrifícios em expiação dos pecados do povo todo. Agora, essas transgressões, esses pecados, por mais graves que sejam, eles eram reparados através desses sacrifícios. Mas eu pergunto para vocês, a transgressão feita por Adão e Eva foi uma transgressão feita ao amor de Deus. E eu pergunto para vocês, se matassem todos os animais do mundo em sacrifício, seria suficiente para reparar tal pecado? Porque foi uma transgressão de valor infinito. Então somente um sangue de valor infinito poderia reparar isso. E quem na terra tem um sangue de valor infinito? Ninguém. Então Deus vai ter que enviar o seu Filho. Porque Jesus Cristo, ele é Deus. E se encarnando no ventre da Virgem Maria, nasce para nós e viverá para nós, nos ensinará as coisas corretas, mas chegando a hora da sua paixão e morte, oferecerá-se a si mesmo na cruz como valor infinito, apagando a transgressão do pecado original. Somente ele poderia. Mas, mesmo após a morte de Jesus na cruz, ele nos deu o livramento pelo batismo do pecado original. Mas vocês podem perceber, quem aqui é batizado, levanta a mão. Quem não for vai se batizar em nome de Jesus. Mas quem aqui é batizado? Quem aqui já cometeu pecado depois do batismo? Mas Felipe, Jesus já não morreu na cruz? Só que ele continuou, ele manteve em nós o livre-arbítrio. Então, agora a gente vai falar o passo a passo de como que é o pecado. Quer dizer. Isso. É assim, o demônio não desiste da gente. Deus deu seu Filho único para nos salvar, mas o demônio não desiste, porque ele quer ofender a Deus. E toda vez que ele quer ofender a Deus, ele vai em nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele vai em nós. Então ele vai trazer algumas sugestões, algumas coisas, para que a gente caia na conversa dele, né? Então, primeiro é a sugestão. Antes de a minha mãe começar a falar, na cruz, Satanás foi derrotado, sabia? Então, eles tinham uma guerrinha entre Deus e Satanás. Satanás foi derrotado, pisado, humilhado, e nada mais ele pode fazer contra Deus. Ele só pode fazer uma coisa contra Deus indiretamente, que é o quê? Roubar a tua alma. Porque quando Jesus ele morre na cruz, ele não fala, já está todo mundo salvo, ninguém precisa mais ser santo, vai viver no carnaval, no pecado não existe mais. Não é isso. Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele dá a graça de nós nos arrependermos e nos batizarmos e nos livrarmos do pecado original, mas ainda nós temos a tendência dentro de nós, né? O efeito desse pecado ainda vive dentro de nós, que é inclinação para o mal. E é nessa inclinação que vai vir a sugestão do inimigo. Ele vai ficar falando: por que você não vai no baile funk hoje?
Por que você não vai ficar com aquela pessoa? Por que você não vai? Não importa que ele é casado, não importa que ela é casada, né? Por que você não vai? Aí você começa a dar ouvido para o inimigo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que parar. A sugestão, ela é a tentação. E o fato de você ser tentado não significa que você está pecando. Certo? A tentação, ela vai vir. Quem é casado vai estar aqui. Você vai pegar o seu celular, vai fazer alguma coisa séria. De repente, um link. De repente, uma imagem. Nudes. Aquilo ali ainda não é um pecado, mas vai ser pecado se você começar a dialogar, e esse é o segundo passo do pecado. Gente, para não se perder, tome nota. Primeiro passo, o diálogo. Tentação. Ou barra tentação. Quando Satanás, ou até você mesmo, ou o mundo, que os três inimigos da santidade são a carne, Satanás e você mesmo. Nem vai achando que tudo é culpa do demônio, não. Às vezes o demônio olha para nós e fala: nossa, hein, que criatividade, né? Aí vem o terceiro. Aí o segundo só uma coisa sobre o diálogo. Na parte do diálogo, a primeira é a parte da sugestão, depois é do diálogo. Diálogo você vai falar: mas não seria tão bom se eu clicasse nesse link aqui? Seria maravilhoso. Bom, cliquei, pá! Aí você já cometeu um pecado na mente, certo? Aí a vaca já foi pro brejo. A gente já vai pro terceiro passo, que é o consentimento. O consentimento é quando você, diante do pecado, você dá o seu sim. Ou seja, antes você estava ali sendo tentado, você conversou com o pecado, ou seja, você conversou com Satanás, e depois você fala: Satanás, de fato, você está certo, é isso mesmo, Deus está errado e você está certo, é isso que eu quero. Aí vamos lá para o ato concreto. Aí você vai cometer o pecado em si. E esses pecados podem ser pecados carnais, pecados espirituais. Quer saber o que é pecado? Olha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão dizer o que é matéria de pecado, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, quando não amo, peco. Não falar o nome de Deus em vão. Quando eu tenho uma oportunidade, está lá um grupinho de amigos, por exemplo, aí eles começam a fazer piadinha da igreja, piadinha de Nossa Senhora, aí você já sofre uma sugestão, mas aí depois você começa a ouvir, você começa a dialogar, daqui a pouco você mesmo está falando a sua piada contra as coisas santas, ou seja, você fez um ato concreto. Aí você cai na armadilha do inimigo, porque você vai cair na quinta, que é a paixão. Sobre a paixão, o pecado, às vezes ele se torna, graças a Deus, é um ato isolado, pecamos, confessamos e nunca mais fazemos isso. Mas tem pecados que eles se tornam viciantes. Nós fazemos uma vez e a nossa carne se apega àquilo, e eu vou dar um exemplo concreto e sem medo de falar. Para homens e também muitas mulheres, pornografia. A pornografia é o exemplo que cabe a esses 5 aqui, ó. Primeiro você vê uma imagem, depois você fala: nossa, que bonita, né? Daqui a pouco você entra no site, daqui a pouco você vê e já comete um ato concreto. E muitas das vezes aquilo vai desembocar numa masturbação, e daqui a pouco isso vai disparar dopamina no seu cérebro. Aí já não é uma questão somente espiritual, se torna física, e você se torna viciado nisso. A mesma coisa as drogas, a mesma coisa a fofoca. O que é fofoca? Falar maledicências da vida do outro. E a fofoca é um pecado tão grave que é como uma vez um
padre santo, que eu não vou me lembrar o nome dele, a mulher foi se confessar do pecado da fofoca. Ela falou que fofocou, falou caramba lá da vida da vizinha. Aí ela se arrependeu, de verdade, ele viu que era de verdade arrependimento. Aí qual é a minha penitência, padre? Faz o seguinte, pega um travesseiro de penas, cheio de penas, e espalha pela rua. Depois volta aqui. Aí ela, já fiz isso, padre, agora vai lá. Pega pena por pena, senão, tudinho, para ser perdoada. Padre, mas é impossível. Assim é a maledicência, assim é a fofoca. O que você fala de uma pessoa vai ser como umas penas que você joga e nunca mais vai conseguir recuperar a honra e a boa fama daquela pessoa. E assim é os pecados da língua. Essa quinta armadilha do inimigo, ela vai muito nas famílias. Então, onde há a destruição das famílias, e as famílias têm que ficar muito atentas, porque aí vai haver infidelidade do casal, de ambas as partes, vai haver a tristeza dos filhos com os pais, por vê-los nessa situação, e muitas outras coisas vão desencadeando, envolvendo a família, os familiares todos por completo. O que vai acontecer? Briga, ódio, fofoca, indiferenças. Natal não vai mais existir naquela família e outros momentos também, por causa que o inimigo pegou a pessoa pela paixão e trouxe a destruição. Só para concluir essa parte, irmãos, a gente viu o itinerário de como ir para o inferno. Quer ir para o inferno é só fazer o contrário, tá? Dialoga, ouve, escuta as tentações de Satanás, dialoga, faz tudo o que ele quer. Daqui a pouco você vai ser um escravo do pecado. Não vai conseguir sair. Mas é isso que Satanás quer. Mas é isso que Cristo quer? Cristo não quer isso. E é sobre isso que nós vamos falar agora, que existe uma via, não estamos condenados a viver na escravidão do diabo, porque é aquilo que eu disse para vocês, Jesus Cristo ele veio para nos salvar, e isso que a Sônia vai explicar para nós, a salvação que vem de Cristo, as armas que Cristo nos dará para que nós não sejamos escravos do pecado. Deus mandou o seu Filho único para nos restaurar. E Ele deu a primeira arma, é a igreja. Ele deixou a nossa igreja. Então, quem quer buscar a sua salvação, o primeiro passo é a igreja. Não existe rezar em casa sozinho. Não existe assistir a missa na televisão. Não existe. O caminho que Deus nos deixou, em primeiro lugar, a igreja. Depois, dentro da igreja, os sacramentos. Aí ele vem batismo, eucaristia, crisma, confissão, casamento, todos os sacramentos precisamos ter. Para que assim a gente, pela essa graça de aproximação com Deus, a gente possa nos redimir e assim ir para o céu. Então, a igreja é a porta do céu. Temos Nossa Senhora, temos nossos anjos da guarda. Deus deixou um batalhão de coisas para que a gente possa se salvar. A misericórdia dele é tão grande que não dá. Você tem o seu anjo, você tem sua família, você tem o padre, você tem a confissão. Deus nos dá tudo. A gente não pode perder essa grande graça. Ele vai fazer esses curativos. No nosso joelho que machucou, Ele vai nos curar. O seu sangue derramado vai curar o nosso coração, vai tirar essa sujeira, vai nos lavar com o seu sangue precioso. E o caminho é sempre na igreja. Oração. Pessoal, e isso faz parte do ministério da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Ele que toma a nossa carne. E diz a palavra de Deus que em tudo se fez igual a nós, menos o pecado. E tudo que aconteceu na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo vai reverberar e redimir alguma área decaída da nossa vida. Um exemplo, eu não vou falar de tudo aquilo que Jesus viu, senão a gente vai fazer um retiro só disso. Mas, Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, meditando na via sacra, quando colocam a coroa de espinhos em nosso Senhor Jesus Cristo,
Diz Santo Afonso que ali Jesus Cristo quer curar os nossos pensamentos errados, quer redimir a nossa consciência e nos dar pureza nos pensamentos. Quantos aqui de nós temos a mente suja, poluída? Quando isso acontece, clama: Senhor Jesus Cristo, pelos méritos da sua coroação de espinhos, libertai os meus pensamentos. Por que eu disse isso? Porque existiu aos pés da cruz um ato que abriu o coração de nosso Senhor Jesus Cristo para derramar sangue e água sobre nós. Vocês podem estar abrindo o Evangelho de João, e com isso a gente vai fazer a nossa oração. O Evangelho de João, capítulo 19, 31 e seguintes. Pode ler. Vai dizer assim. A gente já vai começar lendo, por causa que nosso tempo está transcorrendo de maneira rápida, né? Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, com que foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Pessoal, nós estamos aqui com a cruz de Cristo. Apesar dessa cruz ser um símbolo da paixão de nosso Senhor, nós podemos visualizar aqui as 5 chaves: mão esquerda e direita, os 2 sacratíssimos pés de nosso Senhor, e ao lado esquerdo, um lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o soldado, que vai dizer a tradição que o nome dele era Longinos, traduzido em português Longuinho, né? A gente lembra de São Longuinho para achar as coisas perdidas, né? Mas Longuinho foi o soldado que abriu o coração de Jesus, porque como Jesus foi executado na Páscoa, não poderia ficar corpos de condenados na cruz durante a Páscoa. Então os romanos foram quebrar as pernas dos soldados para que eles morressem, foram quebrar as pernas dos condenados para que eles morressem asfixiados. Porque na cruz, pessoal, o crucificado tem que fazer um esforço para se manter em pé, porque se ele se lança, ele morre asfixiado. Então, os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus quebraram-se as pernas e eles morreram asfixiados, mas Jesus já estava morto. Mas para dar aquela confirmada, né, Longinos pegou e furou o coração de Jesus, e saiu sangue e água. E isso vai dizer a mística da igreja, que ali foi quando o coração de Jesus derramou a última gota do seu sangue e saiu água. Ou seja, o coração de Jesus ficou escancarado para nós. E é por isso que, apesar do pecado existir, e é por isso que, apesar da maldade existir, é por isso que, apesar da corrupção existir, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e veja esse coração escancarado para você. Você pode estar ficando de pé. Você pode estar preparando o seu coração para receber sangue e água de nosso Senhor Jesus Cristo. E a música que o ministério preparou vai falar que nós vamos ficar aqui aos pés da cruz de nosso Senhor, olhando nos olhos e contemplando como Maria e João, que ficaram aos pés da cruz. E vamos dizer que Cristo não era merecedor, mas nós éramos merecedores. E por isso, Jesus Cristo se ofereceu em nosso lugar. E foi crucificado na cruz em nosso lugar. E nós podemos agora, para colher os efeitos dessa paixão, que é olhar para a cruz de Cristo hoje, 2000 anos depois, e receber a mesma graça 2000 anos depois, porque essa graça é eterna, o amor de Cristo é eterno, e se é eterno, ele se renova em todos os tempos. Olhe para a cruz e escute essa canção.
bem aqui, aos pés de sua cruz, aos pés da tua cruz, olhando em teus olhos, olhando em teus olhos, tua face, não sou merecedor não sou merecedor de todo esse amor. de todo este amor. Perdoe-me, Jesus. Perdoa que eu matei, porque zombando de ti e não te consolo, não ver o bem que fizeste por toda a terra, porque não deixa a cruz e larga o sofrer e ainda pede amar. Perdoa, perdoe. Do começo, vou ficar bem aqui, mais uma vez. Vou ficar bem aqui, Aos pés da tua cruz, aos pés da tua cruz, olhando em teus olhos, olhando em teus tua face olhos, de luz. tua face Diz: eu não sou merecedor não sou merecedor de todo este amor. de todo este amor. Perdoa porque eu matei, Perdoa, porque eu matei, porque zombam de ti porque zombando e de não te ti consolam. e não te consola. Não veio o bem que Não fizeste veio o bem que fizeste por toda a terra, por toda a terra, porque não deixa a porque cruz não deixa a e cruz larga o e sofrer larga o e sofrer ainda pede ao e Pai ainda pede ao Pai perdão porque não creu. perdão porque não creu. Bota a mão no seu coração e ouça. Ouço teu grito, Chama o meu nome, chama teu nome, entrega-me ao Pai. entrega-me ao Pai, E lava o meu pecado. lá meu pecado. O céu se abre, O céu se abre, a dor me consome. a dor me consome, Eu não tenho mais dúvidas. não tenho mais dúvida. És o Filho de Deus. Vai pedir perdão a Jesus os seus pecados. Foi os seus pecados que fizeram com que Jesus sofresse tanto assim na cruz. Peça perdão. Cada suspiro, cada falta de ar, cada dor foi provocada pela nossa displicência, pela nossa falta de amor, pelo nosso não. Senhor, dá um espírito contrito. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, porque nós fizemos você sofrer. Nós não merecemos, Senhor, tanta misericórdia, mas o teu amor é infinito, o teu amor não cessa, o teu amor não dorme, o teu amor só cresce. Perdão, Senhor, misericórdia. Existe aqui no meio de nós pessoas que falavam assim: Senhor, não tem perdão do meu pecado. O que eu fiz, Senhor, foi muito grave. Eu já estou condenado, irmão ou irmã. Eu quero declarar para você que não existe pecado maior do que o sangue e a misericórdia de Jesus. Se você se sentir à vontade, dobra o teu joelho. Dobra o teu joelho e agradeça a Deus, porque o Senhor está te dando o arrependimento. E hoje mesmo tu procurará a confissão.
corações aqui a certeza da misericórdia de Deus. É como se sangue e água chovessem nesse lugar, a misericórdia e a graça de Deus. Como diz a letra da canção, éramos para nós estarmos pregados à cruz, era um merecimento de nossas transgressões, mas o Senhor tomou o nosso fardo. O Senhor tomou o nosso fardo. Agora cabe nós, como diz São Paulo, completar em nossa carne o que faltou na paixão de Jesus Cristo, fazer a nossa parte, pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Se você quer pedir perdão a Deus, se ajoelhe diante da cruz, se ajoelhe diante da cruz de Cristo. Todo joelho se dobra, o inferno agora se prostra diante da cruz do Senhor, diante do bendito madeiro que remiu todos os pecados. Escuta essa canção mais uma vez. Se quiser, olhe para a cruz. Vou ficar bem aqui, aos pés da tua cruz, olhando em meus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor, perdoa porque eu matei. Porque zombam de ti e não te consolam, não vê o bem que fizeste por toda a terra. Porque não deixa a cruz e lá nos sofrer e ainda pede ao Pai perdão porque não crê. Ouço seu grito, Jesus intercede por nós na cruz. Na cruz Ele olhava por cada um de nós em particular. O Senhor pensava em você na cruz. O Senhor pensava em você na cruz em particular. E lá Ele já ia remindo, perdoando todas as suas transgressões. a dor me consome. É o Filho de Deus. Não tenho mais dúvida, és o Filho de Deus. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue derramado do teu coração, pelo seu sacrifício, Senhor, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro, Senhor. Você pode se levantar agora, espiritualmente remido. Presta atenção, irmão. Isso não substitui uma confissão sacramental. O Senhor agora revelou até pecados ocultos que você não sabia que tinha cometido. Eu faço um chamado a vocês. Eu não sei se vai ter confissão nesse retiro ou não, mas não importa. Escreva os seus pecados no papel. E prepare-se. Se livre desses pecados diante de um sacerdote. Você que ainda não tem um santo batismo, o santo batismo irá apagar todos os seus pecados. O original, que é o da culpa de Adão, e todos os outros. Você que já é batizado e que está afastado da igreja,
Há quanto tempo você não se confessa? Pense nisso. O Senhor te chama à misericórdia. Pelas mãos do sacerdote, perdoará os seus pecados, e vida nova viverás. Amém, irmãos? Amém. Que a gente possa saudar nosso Senhor Jesus Cristo em seu sacrifício na cruz. O céu se abre, a dor me consome, não tem mais dúvidas, és o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.